a manifestação do povo brasileiro no 7 de setembro, e lá nós recebemos a notícia do falecimento da tia da Rúbia. Por isso, quinta-feira, nós não pudemos a oportunidade de estarmos aqui. Eu agradeço as orações, as palavras dispensadas à Rúbia e a todos que estão passando por momentos difíceis. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, diminui o teu servo, cresça o Senhor com poder e autoridade nessa casa de oração. O Senhor é maravilhoso, Deus poderoso. Cumpra com o teu propósito aqui, ó Pai, neste lugar, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus, pensando num tema muito propício para a nossa geração, por aquilo que nós estamos vivendo, que o avivamento ainda é possível. Eu creio que Deus tem planos ainda que não foram realizados, mas também eu entendo que Deus não tem outro plano para que o Evangelho chegue às nações, começando onde nós estamos, sem ser pela igreja. Não adianta, irmãos. A igreja é o último projeto de Deus para levar a salvação a todas as pessoas. Por isso que você vê muita confusão com esse negócio de igreja, né? Não vê? Você vê muita gente desistindo, não quero participar mais de igreja. Cansei de igreja. Porque, infelizmente, algumas igrejas locais perderam o sentido de igreja. Perderam o propósito de Deus aqui na terra. Algumas igrejas estão muito preocupadas com a sua aparência, outras estão preocupadas com sua quantidade de pessoas que estão frequentando, outras estão preocupadas com que tipo de música seria atrativo, ou ambiente atrativo para se estabelecer, outras usando a igreja para o meio político, para galgar objetivos na vida, outros usando a igreja como meio empresarial, e assim por diante. Tem tanta coisa, né, que isso é velho, irmão, isso é antigo. Só que pela informatização e pela comunicação rápida e veloz, isso ficou muito escancarado para todo mundo. Mas a igreja de Jesus, ela continua. A igreja verdadeira, pautada na palavra, que tem como propósito levar o amor de Deus, o evangelho de Jesus, ela continua. E ela vai prevalecer contra as portas do inferno em nome de Jesus. Porque esse é o propósito de Deus. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Palavra de Jesus. Tu és Pedro, mas eu sou a pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós entendemos que a igreja ela continua desde a sua formação em Cristo Jesus com os apóstolos, Atos dos Apóstolos, e vem até hoje ela continua. Nós estamos presenciando, irmãos, na oração aqui do Leandro, lembrando o que está acontecendo na Nicarágua. Que coisa terrível. Mas também acontece no interior do México, onde não tem muita informatização para que chegue logo a mensagem. A América Latina está sofrendo, o mundo inteiro sofrendo. O mundo muçulmano, a igreja é perseguida. Vocês viram lá os nossos missionários no Níger, que eles não podem sair da capital, a não ser cercado de um exército, para visitar os irmãos do outro lado, nas aldeias, por causa do Estado Islâmico. Cristão sempre foi um problema verdadeiro para o ideal e os projetos de Satanás. Sempre. Sempre. Hoje nós estamos vivendo, hoje não, né? Já pelo menos umas 2 décadas, a preparação da vinda do anticristo cada vez mais clara, mexendo em toda a estrutura mundial. Antes a estrutura era muito pequena, mas hoje a gente vê Satanás movendo uma estrutura mundial para a preparação da vinda do anticristo. E a igreja, como que ela está? E você, como está? Como você tem visto a igreja hoje na sua cidade, no seu estado, no seu país e na terra? Quando você está doente, você sabe que está doente, não sabe? Ou não? Vamos lá, irmãos. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe?
É bacana de falar isso, que quando está gravado lá, você fala assim, não, o povo não fala nada, é porque não pega o auditório, né? Você sabe. E a doença, ela chega, às vezes, assim, de uma maneira, de duas formas, sorrateira ou agressiva demais. Não é assim? De uma hora para outra, você tem uma enxaqueca que você não consegue nem abrir o olho. Você tem um mal-estar estomacal terrível, e assim por diante. Qual é a sua atitude quando você identifica que você está doente? É procurar uma ajuda. Você vai a um médico, você vai a um posto de saúde, você vai procurar quem entende daquela situação. E crendo que aquela pessoa vai investigar o seu problema e trazer algum resultado para você. E muitas vezes a investigação não consegue detectar o problema real. Não é verdade? Então ele vai julgando alguns caminhos para ver se chega aquilo que é o seu problema. E quando você resolve, quando a enxaqueca passa, o estômago estabiliza, o apêndice você faz a cirurgia e retira, fica jóia, você se sente renovado. Renovado. Como que nós estamos vendo a igreja hoje? Uma igreja sadia ou uma igreja que está passando por situações de enfermidade? Precisa avaliar. Se você quer realmente um avivamento, se você crê que realmente um avivamento é possível, você precisa avaliar a sua situação, a saúde espiritual. Você, e não o corpo inteiro. O avivamento, ele começa com você. O avivamento que Deus tem para hoje no mundo é um avivamento pontual, é você. E assim a igreja vai se estabelecendo numa busca de cura das enfermidades por causa do pecado. O que leva a igreja a ficar doente é o pecado. Então comece a avaliar a sua vida. Você é uma pessoa que está avivada no Senhor? Segundo, você quer um avivamento na sua vida? Porque não adianta muito se você não quer um avivamento na sua vida. É tempo da igreja redefinir o propósito dela de acordo com a palavra de Deus e se posicionar o que ela quer. Ela quer ser uma igreja segundo a palavra de Deus, uma igreja que seja segundo a necessidade e o desejo das pessoas. Por isso tem muita gente, não me sinto bem naquela igreja, vai para outra, não me sinto bem nessa igreja. É questão de sentir. A pessoa está doente. Porque eu não preciso sentir Deus para crer em Deus. Eu não preciso sentir o Espírito Santo, como Jesus disse para Nicodemos. Você sabe onde ele está? É como o vento, sabe para onde que ele vai? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Você não sabe. Eu não preciso sentir o Espírito Santo. Eu preciso crer que o Espírito Santo habita em mim. Esse é o princípio de uma igreja que procura saúde para exercer a sua função e o seu propósito na terra. Um avivamento real. Então faça uma avaliação se você realmente deseja ter um avivamento na sua vida e ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Se você deseja isso para a sua vida, se você identifica que a sua vida não está bem, se você identifica que a sua vida cristã não está de acordo com o que Deus quer, o que Deus manda, o que Deus ordena, então você já deu um passo excelente. Eu estou doente. Eu preciso de cura. Eu preciso restabelecer meu posicionamento como filho de Deus, como servo de Deus. E como que eu restabeleço? Amando a Deus acima de todas as coisas. É colocar Deus no lugar dele e permitir que ele governe a sua vida de tal forma que ele governe a sua vida tão presente que tudo que você fizer, você vai reportar a ele e vai lembrar dele.
é uma questão de decisão. Para ter uma vida avivada no Senhor, é uma questão de decisão. Eu decidi. Tem um cântico antigo que diz assim: eu decidi, Senhor, te eleger como meu único Senhor. Eu decidi, é uma decisão minha. A igreja está doente no planeta Terra. Não estou dizendo todas as igrejas, mas nós temos visto como que a igreja está doente, pelo menos ao nosso redor. Qual o impacto dela na sociedade? Qual o impacto dela na saúde da cidade? Qual o impacto dela na segurança da cidade? Qual o impacto dela nas famílias? Qual é o impacto da igreja, do corpo de Cristo? Domingo passado, a Isana trouxe a palavra, excelente palavra. A igreja, ela precisa, como um avião de asas para voar, mas ela precisa ter as asas do equilíbrio. Ela tem a função interna e a função externa muito bem definidas. Mas, se você, como cristão, não assumir e não decidir fazer parte, então o avião não levanta voo. Então a igreja continua doente. Tem muita igreja, não tem, irmãos? Não tem? Eu fui agora pregar no interior, estava até brincando com o pastor Jorge, da Igreja Batista Canaã, semana passada, né? Na conferência que eu fiz missionária lá, que Deus deu graça. Eu falei assim: pastor, aqui tem tanta igreja que a gente tropeça a cair dentro de uma igreja. Mas é muita igreja mesmo. Na cidade de Resplendor. Belo Horizonte tem muita igreja. Você tem uma igreja aqui à frente, você tem igreja na lateral, você tem igrejas e você tem igrejas aqui atrás. Não tem desculpa. Igreja tem em todo lugar. Não tem um bairro em Belo Horizonte, Contagem, Santa Luzia, Itabirito, todas essas regiões aqui ao redor de Belo Horizonte, não tem um bairro que não tenha a presença de uma igreja cristã. Mas que impacto que ela está trazendo? Então a gente vê que a igreja ela está passando um momento muito difícil. Ela precisa restabelecer seus objetivos. Ela precisa tomar uma postura muito séria. Porque a presença de uma igreja que anda segundo o propósito de Deus, ela traz um impacto tremendo ao seu redor. Ela incomoda quem? O inferno. Ela vai meter o pé na porta do inferno, e vai invadir o inferno, e vai salvar vidas. Quero compartilhar 4 versículos para a sua vida, ser uma vida avivada no Senhor. Se você quer realmente uma vida avivada em Cristo Jesus, ter uma vida comprometida com Deus, Você já viu alguém que é fanático por algum time de esporte? Seja basquete, seja o que for. Ele é fanático. Já viu? Já viu como é que é o fanático? O time dele perde todas, mas ele está lá. Vai ganhar, vai ganhar. É o melhor time do mundo. Vai ganhar, vai ganhar. É o melhor time do mundo. Perde tudo. É o Ibis, né? Lembra daquele time? Um dia desse ele ganhou. Fizeram até reportagem que conseguiu ganhar uma. Eu fico impressionado com essas pessoas. São fanáticas, né? Pelo time de basquete. São fanáticas. Eu gosto de NBA, né? Eu estava acompanhando quando estava passando na televisão. Aí eu estava acompanhando, chegava do culto, né? Assistia lá a NBA. Impressionante, o time já praticamente desclassificado, não vai nem para os playoffs, não vai para lugar nenhum, e lotado, e todo mundo vibrando, e torcendo pelo seu time. E eu falei assim, gente. E a igreja de Jesus, qual é a vibração dos filhos de Deus na terra? Vibração de você sair onde você está, em todo lugar, falar de Jesus, profetizar a palavra de Deus. 4 versículos só. Primeiro versículo, se você quiser abrir aí. 1 Pedro 1,16. Sejam santos, porque eu sou santo. Vamos juntos? Sejam santos, porque eu sou santo.
Você decidiu andar em santidade? Já preguei sobre isso aqui na igreja. Se você colocar muita regra, você não consegue andar em santidade. Deus disse: sejam santos porque eu sou santo. Então, como que funciona isso? Como eu vou ser santo, como Deus é santo e quer que eu seja santo? Me relacionando com Ele. Me relacionando com Ele. Sua intimidade, o seu relacionamento com Deus reflete na sua vida aqui na terra de santidade. Você vai andar como o santo, separado por Deus para a glória de Deus no mundo perdido. Você não vai ser contaminado pelas estratégias e os enganos do diabo, em área nenhuma, porque você está andando com Deus. Quem está em pé, diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, cuidado para quem pensa estar em pé, cuidado para que não, significa que nós temos que ficar na dependência de Deus, 100%, porque se vacilar, cai. Se vacilar é um palavrão nojento que sai da boca ofendendo alguém, machucando alguém. Se vacilar, vai olhar coisas que não deveria olhar. Se vacilar, vai falar coisas que não deveria falar. Se vacilar, vai fazer coisas que não deveria fazer. Se vacilar, vai opinar coisas que não precisava opinar. E tudo isso leva a vergonha. E você fica envergonhado. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo, porque você é filho de Deus, você é da luz, você tem que clarear onde você está. Iluminar, iluminar, iluminar. A sua obrigação. Então, sede santo. Busca a santidade. Como? Se relacionando com Deus. Relacione com Deus. Que o primeiro respirar seu de manhã, quando você acorda, seja de gratidão a Deus. Meu irmão, eu caio de joelho todo dia. Eu saio da minha cama já escorregando, ajoelhando. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Não vi nem se está chovendo, se está fazendo sol, se está fazendo frio. Saí já orando a Deus, dizendo: Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha família. Obrigado porque eu tenho um teto, uma cama para dormir. Obrigado, Senhor. Já começo o dia com Ele. Eu não começo o dia com rádio esporte. Eu não começo o dia com Jovem Pan ou CNN, ou seja o que for de notícia. Eu começo o meu dia com Deus. E eu quero desafiar você a começar o seu dia com Deus. Sede santo. E caminhe com o Senhor. Ande com o Senhor. Agradeça a Deus. Sai para o seu trabalho com alegria para o Senhor. Vai fazer suas atividades de casa para o Senhor. Tudo, vai para a escola com o Senhor. É com o Senhor. Tudo é com o Senhor. Sabe o que acontece? Você está dando liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. E o Espírito Santo vai conduzindo a sua vida naquilo que agrada a Deus. Tem hora que você fica chateado? Tem. Tem hora que você fica invocado? Fica. Tem hora que você fica um vulcãozinho? Fica. Mas o Espírito Santo logo joga o extintor de incêndio, apaga tudo e caminha com Deus. Segundo versículo, Hebreus 3:2. Hebreus 3:2. Antes de Tiago, nós temos Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Você está buscando avivamento na sua vida? Seja santo, seja fiel a Deus. O que é fidelidade? Se o Dom confia em mim e confia alguma coisa em mim, para mim, sabendo que quando ele voltar da jornada dele, que vai fazer, ele vai encontrar aquilo que ele confiou, eu sou fiel. Se ele voltar e pedir aquilo que ele me deu para confiar, para guardar, e eu não devolver, eu sou o quê? Infiel.
Seja fiel a Deus. Ele mandou você desenvolver os talentos que Ele confiou. Ele entregou para você. O talento que você tem, Pedro, não é o mesmo meu. Deus te deu uma direção. Deus deu para mim outra direção. O propósito é o mesmo. Quando Ele vier, Ele vai perguntar para você. É hora de prestar contas. Fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Fidelidade. Então, quando eu penso em santidade e eu penso em fidelidade, tudo está relacionado a quem? Ao meu Criador, o meu Deus. Não que Ele esteja me colocando uma faca no pescoço. Meu Deus não é mau, meu Deus é de amor. Mas eu entendo que obedecendo esse Deus maravilhoso, sendo fiel, eu continuo vivendo com o propósito dele aqui na terra, agradando o coração dele. E o que acontece com a minha vida? Vai eliminar o sofrimento? Não. Gente, está todo mundo sofrendo. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quanta gente sofrendo nesse mundo? Quanta gente perto da gente, a gente sofrendo também? Está difícil de encontrar alguém que não está sofrendo. Isso é verdade, irmãos. Eu nunca pensei que fosse viver e ver uma época em que todo canto tem gente sofrendo. E tem gente assumindo o sofrimento e falando assim, não tem jeito mesmo. Essa semana mesmo encontrei com alguém que falou assim, cansei. Quero nem saber disso mais. Tanto sofrimento. Mas se você permanecer fiel, não importa sofrimento, tristeza, angústia, porque para onde nós vamos não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais angústia, não vai ter mais choro, mais lágrima, coisa alguma. Aqui é um processo. Você já viu um corpo de bombeiro, alguém do corpo de bombeiro, hein, Anísio? Você que foi bombeiro? Você imagina uma pessoa do corpo de bombeiro, quando vem o incêndio, fala assim, está muito quente, não vou chegar nem perto. Já viu um negócio desse? Você já viu um médico chegar para te atender no consultório e falar assim, sai para lá, fica aí, fala aí, liga aí de celular, fala comigo, de longe, com vidro blindado. Você já viu isso? Não, tem que se envolver, tem que ir para frente. É sofrimento, é briga, é luta, é fogo, seja o que for. É minha função ir lá para mudar as coisas. É a sua função, é a minha função de ser fiel a Deus. E Deus coloca situações ao nosso redor para mantermos a nossa fidelidade a Ele. Senhor, por que está acontecendo isso para você ser fiel? Senhor, mas por que o Senhor permitiu essa pessoa para ser fiel? Mostre a sua fidelidade para mim, porque eu estou contigo, eu sou Emanuel. Terceiro versículo, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos juntos então? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e aos confins da terra. As traduções mais antigas dizem assim, tanto em, tanto em, tanto em. Ou seja, é ser aqui em Jerusalém, também ao mesmo tempo em toda a Judeia, também ao mesmo tempo em Samaria, também aos confins da terra. Quer uma vida avivada? Deixa o Espírito Santo usar a sua vida. É pelo poder dele e não pelo seu poder, nem pela sua força, nem pelas suas estratégias, mas tudo vem de Deus. Clame a Deus. Deus, eu quero ser usado pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, obrigado por esse dia. Me use com o poder do teu Espírito Santo. O que o Senhor já me deu, eu vou usar. Me deu eloquência, me deu sabedoria, me deu inteligência, me deu administração, me deu força. Beleza, joia, aleluia. Mas agora eu preciso do combustível, poder do Senhor na minha vida. E muito tempo Satanás começou a enganar a igreja, dizendo que para saber se você tem poder, você tinha de ter uma manifestação clara dos dons espirituais. Ou seja, língua, seja milagres, ou seja, fé. Quem está na dependência de Deus, cheio do Espírito Santo, Deus usa com qualquer dom que Ele quiser usar.
de milagre, a administração, a profecia, a línguas, a discernimento de espíritos e assim por diante. Porque você está cheio do Espírito Santo. Por que você está cheio? Porque você está sendo o quê? Diante de Deus, santo, fiel ao Senhor em toda a sua casa e disponível para ser um instrumento de Deus nas mãos dele. Está dando para entender, irmãos? Como que funciona o avivamento na vida do cristão? É dependência. Não é por força. Diz Ezequiel, não é por violência, mas pelo meu espírito. Meu espírito que vai usá-lo. É meu espírito que revela a palavra. É meu espírito que intercede por você diante do Pai. É o meu espírito, diz o Senhor, que está sobre você. E eu derramarei dons sobre a sua vida. Não há nada impossível para Deus. Já parou para pensar nisso? Não há nada impossível. Se você é um cristão, você está em batalha e não tem descanso, tá? É batalha e é batalha. Todo dia é uma batalha espiritual. E dá glória a Deus. E vai embora. Dá glória a Deus. Louve o Senhor. Vai embora. Diz um cântico aí de um cantor antigo aí. Vai chorando, vai clamando, vai chorando e vai orando. Vai embora. Mas vai. Porque Deus vai realizar. Sabe o que significa isso? Desprendimento da nossa vida. Despreendimento. Tudo é vaidade, diz Salomão. Tudo que ele imaginou ter, tudo que ele sonhou ter, ele teve. No final da vida, ele fala assim, tudo é vaidade. O principal de tudo que você deve ter é temor a Deus. Leia o final de Eclesiastes. Ele encerra exatamente assim, temer a Deus. Porque tudo é vaidade. Eu estava conversando com uma pessoa, dona de uma grande propriedade, e ele falando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz isso, faz isso, ele falou assim, eu estou achando que eu vou arrendar, se me derem um X, era coisa pequena, eu quero parar, não aguento mais ser empresário. Eu queria viver com pouco, mas viver com paz no meu coração. E eu comecei a avaliar que tudo o que ele fez estava trazendo tristeza ao coração dele. Porque ele não via os benefícios daquilo que ele estava fazendo. Chega um momento na nossa vida, irmãos. Quem tem menos de 50 anos aí, levante a mão. Fica com vergonha, não. Eu sei que vocês são novos, é difícil ser novo. Levanta a mão. É complicado ser novo. Você tem menos de 50. Quando você passar dos 50, você vai ter uma outra leitura de vida. Então não fica comendo muito agora, não. Não fica jogando dinheiro fora agora, não. Você vai precisar lá na frente. Você come menos, come bem, você vai ter mais saúde. Guarda seu dinheiro, você vai ter um pouquinho mais de segurança lá, apesar que tudo é Deus. Mas vai ter uma coisa interessante, depois que você passa dos 50. Você olha para trás e fala assim, não quero mais nada disso. O negócio meu é agradar a Deus e ter uma vida segundo o propósito de Deus. Porque você vai ocupando a sua vida com tanta coisa, tanto peso, que você não deixa o Espírito Santo usar a sua vida como Ele quer. Começa a aparecer outras prioridades na sua vida, que não é a prioridade do Espírito Santo na sua vida. Se você permitir o Espírito Santo usar a sua vida com poder, você vai ver que a empresa que você trabalha vai ser diferente. Você vai ver que a sua empresa é diferente. Você vai ver que o seu lar é diferente. Você vai ver que a sua igreja é diferente. Porque tudo vai trazer alegria no seu coração, porque você está ali para agradar a Deus e não os homens. Você está ali como um mensageiro de Deus. Por último, Atos, capítulo 4, versículo 12. Diz lá a palavra de Deus que não há nada neste mundo que possa salvar o homem. Nem debaixo do céu, nem no céu, nem debaixo do mar. Só um nome que pode salvar o homem. Qual é esse nome? Jesus. Por último, quarto, a mensagem que você tem que carregar na sua vida. Sendo santo, amém? Sendo fiel, cheio do Espírito Santo, você então proclama a única mensagem. Qual é a mensagem? Jesus.
um conjunto antigo chamado Cats Barneia, tinha uma música que cantava assim: Jesus no calçadão, Jesus no feriadão, Jesus na praia, Jesus em todo lugar. E é isso mesmo. Onde você está, Jesus está. Aonde Jesus está, você está. E aonde você está, Jesus está. Eu estava com meu irmão agora, sábado, sexta e sábado, com ele. E aí ele falou assim: você demorou. Eu falei assim: mas estava pregando. Pregando? Eu falei: pregando. Só que ela já era crente. Lembra que eu falei? E eu tenho falado com você, igreja? Fale de Jesus todo dia. Uma mulher estava prestando um serviço, aí eu virei e falei assim: deixa eu fazer uma pergunta. E aí, como é que está Jesus no seu coração? Já entregou a vida para ele? Se morrer, vai estar com ele? Lógico. Jesus é tudo para mim. Já entreguei, sou filho de Deus vivo. Gente, que alegria. Que alegria saber que tem gente que é crente mesmo, que não tem vergonha de falar em público. Lógico que eu estava conversando com uma pessoa em público, não estava conversando secreto. Em público mesmo. E nem ligo para quem está do meu lado. Não estou nem aí. Estou nem aí. Porque é a mensagem da salvação. Se eu estou vendo uma pessoa, eu não sei se ela está indo para o inferno. E eu vou ficar calado? Fale. Deus te dá estratégia, fale do seu jeito. Fale com amor. Apresente Jesus como Senhor e Salvador. Ore pelas pessoas. Abençoe a vida delas. Não saia de um encontro com seu amigo, seu colega, sem orar, não. Ore por ele. Ore pela família dele. Coloque a sua vida à disposição dele. É tempo da igreja receber o avivamento de Deus. É tempo de você receber o avivamento de Deus com a mensagem chamada Jesus. Se você falhar num desses 3 pontos, não quer saber, não, esse ponto eu não vou usar, não. Está errado. Você tem que ser santo, fiel, cheio do Espírito e pregando o Evangelho. Deus vai levar a sua vida. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Viva o Jonathan, viva a Edivânia, viva o Gilberto, viva a minha vida, viva o Anísio, viva o Fábio, viva o Emanizete, viva o Boaz, o seu Júlio, a Amélia, e assim por diante. O fogo cai na igreja. E aí sabe o que eu lembro? Para encerrar, eu lembro a palavra de Deus no livro de Salmos, o primeiro, que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. O que significa? Uma igreja cheia do Espírito Santo. As pessoas passando aqui na rua, sendo convidadas, quando chegam aqui, são impactadas pelo Espírito Santo. Ou ele decide se arrepender dos seus pecados, ou ele não aguenta ficar, ele não quer saber de crente. A verdade é essa, irmãos. Agora você chega perto de uma pessoa para conversar, que impacto que você traz na vida dessa pessoa? Que cara ranzinza. Não, o cara não para de falar. Não, reclama demais. Não, que pessimista. Não, graças a Deus, você viu esse cliente que passou aqui? Que chatura. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está obedecendo a palavra de Deus, a pessoa tem prazer de estar ali com você. Nunca te viu. Nunca te viu. Nunca te viu. Gente, eu estou com uma estratégia de supermercado que é fantástica. A pessoa está passando sua compra lá. Pergunta para ela como é que ela está com Jesus. Pergunta se ela conhece Jesus, se alguém já falou de Jesus para ela ou para ele que está ali. Irmãos, que bênção. Tem uns que ficam assim, Eu falei assim, foi à toa que Deus pôs esse caixa aqui, não. Beleza? É só para te falar que Ele te ama, morreu por você na cruz. Deus te abençoe e vou embora. A pessoa fica assim, obrigado. O outro estava, eu comecei a falar de Jesus, parou, ficou olhando assim, e a compra parada. E eu estou lá. Aí chegou um cara, aí começou a passar outra vez a conta. Estava cheio de sede de Deus. Outro chegou e falou assim, eu sou desviado. Estou afastado da igreja, estou afastado de Deus. Estou nem lendo Bíblia mais. Irmãos, se você é um cristão, seja um cristão avivado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, seja cheio do Espírito Santo. Então vamos lá, repetindo, finalzinho. Santo,
santo, fiel, cheio do Espírito Santo e com a mensagem Jesus. Guardou? 4 pontos para você escrever na geladeira, na sua Bíblia, no seu carro. Vai caminhando assim. Jesus está voltando. Amém? Está mesmo. Gente, hoje eu falo com tanta convicção, mais do que no começo do meu ministério. As coisas estão tão claras da volta de Jesus que eu não sei que horas que ele vai voltar. Mas que ele me ache fiel. Em nome de Jesus. Você também. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos teus filhos e precisamos de um avivamento. Assumir, decidir que Jesus é tudo em nós. Decidir que não tem outro caminho. Decidir que não tem outra esperança. Decidir que não há outra mensagem. Abençoe toda a tua igreja aqui neste lugar. E quem for ver o nosso canal, seja abençoado com esse vídeo também. E se posicione, porque Jesus está voltando. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, vamos ficar em pé. Vamos orar pelos dias.